Função do primeiro grau. Vamos lá, pessoal. Função do primeiro grau, tá certo? E como eu disse aqui, é vídeo caseirão, não tem muita edição. Errou, a gente corrige aqui no ato junto com vocês e segue, tá certo? Bora lá. Bem, a gente tem a seguinte coisa. A função do primeiro grau. Ela é função do primeiro grau quando ela é uma sentença desse tipo assim, ó. F de x igual a x mais b. Com o cuidado de que esse A tem que ser diferente de zero, tá bom? Porque se for igual a zero, quando eu digo função do primeiro grau, é uma função do primeiro grau na variável x. O expoente aqui do x é 1, tá certo? Então, se esse A é nulo, então isso aqui tudo vai embora, tá bom? Então, tem uma função qualquer, não do primeiro grau. Então, exemplos aqui de função do primeiro grau. Eu tenho a função, por exemplo, f de x igual x menos 1 é uma função de primeiro grau. A função g de x é igual a 2x mais 3. Pronto, é uma função. A função h é 5 menos 2x. Também é uma função de primeiro grau, tá certo? Quem é esse a e esse b a que ele se refere? O a é o coeficiente de x. Então, nesse caso aqui, ó, o a é o coeficiente de x, o a é 1. E quem é o b? O b é um termo independente. Ó, eu tenho 1 e o x, retiro. O que sobra é o termo independente. O termo independente é quanto? Menos 1, tá certo? Na seguinte, quem seria o a? O a é o coeficiente de x, é o número que acompanha o x, no caso é o 2, certo? Então, eu tirando aqui o 2 e o x, o que sobra é mais 3. Então, eu digo que o b é o termo independente, porque nem depende de x. Eu tenho 3 aí positivo, tá certo? Bora lá para o próximo. Cuidado com essa daqui, ó. Quem é o a? Você vai pensar que o a é 5 e você vai pensar que o b é menos 2. Cuidado. O a é o coeficiente de x, então tem que ir lá em x. Tem que ir em busca do termo em x. O termo em x é quanto? O coeficiente está na frente aqui, ó, menos 2. Então, o a é menos 2. E o b? Ó, se eu tiro o menos 2 e o x, quem sobra só não é o 5. O 5 é o termo independente, é que independe de x. Tá certo? Tá bom? Bem, e o que vem a ser a raiz de uma função? Ora, a raiz de uma função é justamente a raiz de uma função. O que a gente falou? O que é a raiz de uma função? A gente falou o seguinte, já tem vídeos aqui na playlist. X é raiz de uma função de qualquer uma função. Quando acontecer que a imagem desse elemento x é zero. X é raiz se f de x é igual a quanto? A zero. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na função e vai fazer f de x igual a zero. Aí a gente encontra o x. Ó, a função f de x não é ax mais b? Ou seja, pega essa função ax mais b igual a zero. Daí tu vai descobrir o x, deixando ele isolado. Tá certo? Então, tu descobriu a raiz. Bora para cá. Por exemplo, lá na função f aqui, f de x igual a x menos 1. Se a gente quiser saber quem é a raiz, raiz ou zero da função, né? Já vi isso aqui. Quem é a raiz de f? Então, basta fazer o quê? F de x igual a quanto? A zero. Ou seja, quem é f de x? Ó, é x menos 1. Basta fazer x menos 1 igual a quanto? A zero. Então, eu vou ter que x é igual a 0 mais 1, que x é igual a quanto? A 1. Então, quem é a raiz de f? 1. Uma raiz. Por que é uma raiz? Porque o elemento 1 daqui, lá do domínio, vai levar em quanto? Em 0, certo? A gente já viu lá a função via diagrama, tá bom? Se a gente quiser saber, por exemplo, quem é a raiz da função g. Ó, quem é a raiz da função g? A mesma ideia. Eu pego a g, que é 2x mais 3, ó. Eu pego a g aqui, ó, que é 2x mais 3, e a gente faz isso igual a quanto? A zero, certo? Quem é isso aqui? Isso aqui é a nossa função g, g de x. Fez ela igual a quanto? A zero.
Saindo daí, a gente tem que 2x é igual a 0 menos 3 menos 3. Então, a gente tem que x é igual a quanto? Menos 3 meios. Pronto. O que é esse menos 3 meios? A raiz de g é quem? Menos 3 meios, tá bom? Tá certo? Belezinha. Então, eu vou limpar aqui para liberar um espaço para a gente continuar. Vamos então aí agora para gráfico da função do primeiro grau. A gente já falou em como é a forma da função do primeiro grau, a gente já falou da raiz da função do primeiro grau e agora vamos falar do gráfico. Bem, o gráfico, quem venceu o gráfico de uma função do primeiro grau é justamente uma reta, tá bom? O gráfico da função é uma reta, tá certo? Agora, essa reta pode ser apresentada de duas formas. Essa reta ela pode ser crescente ou essa reta ela pode ser decrescente, tá bom? Vai depender de quem? Vai depender justamente aqui ó, do valor de A. Valor de A. Se o A for positivo, eu digo que a reta é do tipo crescente. Positivo, a reta é de que tipo? Crescente. Se o A é negativo, a gente diz que a reta é de que tipo? Decrescente, tá bom? Isso é para gráfico. Então, por exemplo, se a gente tem a função assim, ó. Se eu tenho uma função do tipo, bota assim, f de x igual a menos x mais 3. Pronto. O que o A e o B vai nos dizer aqui? Vai dizer se esse gráfico é crescente ou decrescente, tá certo? Vai dizer se o gráfico é crescente ou decrescente. Olha só, quanto é que vale o A aqui? O A vale menos 1. Ou seja, o A ele é um número o quê? Positivo, certo? Então, o A é um número positivo. Se o A é um número positivo... Opa, perdão. Tá dando tilt aqui, né? A é menos 1. Menos 1, claro, negativo, menor que zero, né? Menos 1 é número negativo. Se é menos 1 é negativo, então o gráfico vai ser uma reta de que tipo? Decrescente. Se o A é negativo, a reta é decrescente. É algo nesse sentido, tá bom? Se eu tivesse dado, por exemplo, uma função do tipo 2x menos 10. Pronto, uma função f, ela é 2x menos 10, tá bom? Então, o que aconteceria com o gráfico dessa função? O gráfico dessa função, a gente teria a seguinte coisa. O A aqui é quanto? Ó? O A é 2. Obviamente, 2 é um número maior que zero. O A, então, é maior que zero. Já que o A é maior que zero, o gráfico dessa função é crescente, tá bom? Ela cresce. Ó. A maior que zero, a reta é crescente. Tá certo? Isso que indica o valor de A. Agora a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente já fez algumas coisas sobre construção de gráficos. Então, bora também construir o gráfico da função do primeiro grau. Então, a gente tem a seguinte coisa. Uma função do primeiro grau, como o gráfico é uma reta, e a gente sabe que dois pontos determinam uma reta, então a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai marcar 2 pontos no plano, tá certo? Marca-se 2 pontos no plano e traça a reta. Sugestão. Um gráfico que fica muito bem determinado, muito bem localizado, quando a gente marca esses 2 pontos, né? Para o nosso caso, que é uma reta, esses pontos sejam pontos que eles sejam onde eles cortam, onde eles interceptam, onde eles tocam o eixo X e Y. Então, não vou atrás de quaisquer 2 pontos, vou atrás de 2 pontos, mas 2 pontos, ó, bacaninha. Quais vão ser os 2 pontos? Um é o que corta o eixo X, o outro é o que corta o eixo Y. Vou achar esses 2 pontos e ligo. Como é que a gente vai saber disso? Aí que entra a parte do B. Lembra que a gente só comentou sobre o A e não falou nada ainda sobre o B? Pois é, vai ser agora. Preste atenção. A gente já viu o seguinte sobre a raiz da função. A raiz da função é desse jeito e graficamente a raiz de uma função é onde ela corta o eixo X. Então já sabe onde corta o eixo X, tá certo?
Como é que faz? Encontra a raiz. E onde é que eu sei que corta o eixo Y? Pronto. Bem aqui, ó. O valor de B é justamente onde o gráfico corta o eixo Y. Bem aqui nesse caso, eu tenho que o B vale quanto? Que o B aqui vale 3. Nesse caso aqui eu tenho que o B vale quanto? O B vale menos 10. Então já sei que esse gráfico aqui vai cortar o eixo Y no 3 e esse gráfico vai cortar o eixo Y onde? No menos 10. Certo? Vou até botar assim, para não se perder. Aqui é onde corta o eixo Y. E aqui é onde corta o eixo Y, tá bom? Agora, bora atrás de onde corta o eixo X. Eu sempre brinco dizendo assim, ó. Corta o eixo X na raiz. Corta o eixo X na raiz. Corta o eixo X na raiz. Pode até fazer teu mantra, vai cantando para casa, né? Ou melhor, fica em casa. Hashtag fica em casa. Fica em casa cantando esse mantra aí, pronto, acabou. Onde corta o X na raiz. Isso vale para qualquer função. Então, o que a gente vai fazer aqui? Bora descobrir onde corta o eixo X já na raiz. Como é que a gente descobre a raiz de uma função? Basta fazer a função igual a quanto? A zero. Ou seja, mais que a nossa função aqui, menos x mais 3 igual a zero. Então, a gente tem aqui o que? É menos x igual a 0 menos 3 dá menos 3. Multiplica tudo por menos 1. X é igual a quanto? A 3. Certo? Ó, x aqui é igual a quanto? A 3. Então, o que a gente descobriu aqui? Que esse 3 aqui, ó, ele é quem? Ele é a raiz. Ele é a raiz dessa função. Então, esse raiz é justamente onde vai cortar o eixo X. Tá certo? Onde corta o eixo X. Beleza. Da mesma forma aqui, ó, se a gente quer saber onde corta o eixo X, a gente vai encontrar a raiz. Como é que encontra a raiz? F de x igual a quanto? A zero. Mas quem é o f de x? O f de x é 2x menos 10 igual a quanto? A zero. Bora lá. Isso aqui você já sabe melhor que eu. 2x é igual a 0 mais 10, que é 10. O 2, perdão, multiplica, passa dividindo. Então, a gente tem que x é igual a quanto? A 5, certo? De novo, quem é esse 5? Esse 5 aqui, a gente disse que quem é? É a raiz, certo? É a raiz. Ou seja, vai corta o eixo x aonde? No 5, tá bom? E agora eu vou fazer uma representação aqui gráfica aqui só para a gente ter uma ideia. É só um esboço, é só uma ideia do gráfico, tá bom? Pronto, estão aqui os planos cartesianos, né? Aqui já sabe que é a origem, não é isso? Aqui já sabe que é a origem. Aqui já sabe que é o eixo Y. Aqui já sabe que é o eixo X, certo? Pronto. Aí o que acontece aqui? Bora marcar os pontos. A gente vai marcar só 2 pontos para passar reta. Beleza. Onde é que corta o eixo X? Ó. Onde é que corta o eixo X? No 3. Então, bora pôr 0, 1, 2, 3. Pronto, tá bem aqui o 3. Então, esse ponto bem aqui, ó. A reta já vai passar bem aqui nesse ponto, ó. Estou marcando ela aqui, ó. E o eixo Y vai passar onde, ó? No B. O B não é 3? Então, eu marco, por exemplo, aqui, ó. Gente, é só um esboço, só para dar uma ideia. 1, 2, 3. Por exemplo, bem aqui, ó. 3. Certo? Então, bem aqui, ó, eu tenho um outro ponto. Opa, beleza, tem 2 pontos da reta. Se eu tenho 2 pontos, basta eu traçar a reta. Pronto, está aí ela aí traçada aqui, ó, certo? Esse aqui é o gráfico de quem? Da função f. Quem é a função f? Menos x mais 3. Onde ela é decrescente, observa que ela é decrescente mesmo, que o y é menos 1. Corta o eixo y no 3, observa, corta no 3. E a raiz é 3, ó, tá bem que é a raiz, certo? Beleza. Como é que ficaria a outra, né? A outra função? Como é que seria a representação gráfica dela? Bora lá. Corta o eixo x onde? Né? No 5. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Bora marcar aqui o 5. Né? 0, 1, 2, 3. Mostra pôr o 5 bem aqui. Como eu disse, é só um esboço. Uma representação aqui, tá? Bem que é o 5. Então, esse ponto bem aqui, ó, já é um ponto da reta.
né? A raiz que me diz isso. Quem me diz onde corta o eixo y é o b. O b não é menos 10. Então, b, vou lá no eixo y, lembrando que para lá tem valores positivos. Para cá tem valores negativos. Menos 10, ó. Se daqui para cá é 5, então posso pôr bem aqui, ó. Então, posso pôr a seguinte coisa, ó. Se daqui para cá é 5, então daqui para cá seria menos 5. Daqui para cá seria quanto? Menos 10. Certo? Então, esse ponto bem aqui, ó, é um ponto aí também da reta, certo? Então, já tem os dois pontos da reta. O que a gente vai fazer? Traçar a reta. Pronto, tá aí a reta traçada, ó. Onde a gente tem o seguinte, ó. Observando aqui pelo gráfico, eu tenho que ele é crescente, isso a gente já sabia lá em cima, antes mesmo de construir. Corta o eixo y no menos 10. Quem é a raiz? A raiz não é 5, então vou cortar o eixo x aonde? Na raiz, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, legalzinho. E bora partir aqui para exemplo, tá bom? Deixa eu só limpar aqui essa tela. Olha só, exemplos, né? O gráfico abaixo pode representar qual dessas expressões aqui, tá? Então, bora fazer o seguinte, bora analisar aqui o que a gente pode extrair aqui desse gráfico. Olha, uma das coisas que a gente pode ver é que esse gráfico ele é crescente. Então, se ele é crescente, é porque o valor de A, não é isso? O valor de A é o que? Positivo, certo? Observa que ele corta o eixo Y bem aqui, ó, no 3. Então, já sei que o valor de B é quanto? 3. Tá bom? Não vou nem mexer com a raiz ainda. Então, bora fazer o seguinte, bora lá. Bora por eliminação. A é positivo, né? O gráfico. Essa função aqui, o A é positivo, beleza? O A é menos 2 é negativo, tá fora, não serve. O A é um meio, pode ser, né? Já que é positivo. Cuidado com essa expressão aqui, ó, né? Tem que deixar o y sozinho. Quem é y? É menos 2x, o 3 que multiplica e divide. Mas do mesmo jeito, né? O a é negativo, então não serve também. Aqui, menos 1 meio de x, o a é negativo, então não serve também. Então a gente vai ficar entre a letra A e a letra C. Quem vai nos dizer isso? Ora, o valor de B, o B não é 3. Aqui, o valor de B é quanto? Menos 3, não serve. E aqui o valor de B é quanto? 3, tá certo? Então, resposta certa aí é quem é a letra C, tá bom? Beleza. Agora só uma pergunta. Se, por exemplo, se tivesse aqui 3 também, 3 e 3, então o que é diferenciar uma da outra? Ora, se em busca da raiz. A raiz aqui não é menos 2? Então, bora lá. Se a gente for calcular a raiz da letra A, quem vai ser a raiz da função da letra A? 2x menos 3 igual a 0. 2x igual a 3. X igual a quanto? 3 meios. 3 meios é 1,5. Então, isso aqui não é raiz, certo? Não é raiz. Beleza. Bora para o próximo. É a letra C. Quem seria a raiz? Ficaria 1,5x mais 3, que é a função. Isso aqui igual a quanto? A 0. Então, a gente teria quanto? 1,5 x igual 0 menos 3 menos 3. Então, a gente teria quanto? X seria igual a menos 3 dividido por 1,5. Fazer o seguinte, para não trabalhar com número decimal, aquela coisa toda, ou divisão em fração, vamos multiplicar em cima por 10 e vamos multiplicar embaixo por 10. Né? Então, a gente vai ter em cima quanto? Menos 30. E embaixo 1,5 vezes 10, a vírgula vai uma casa para frente, né? 15. Menos 30 dividido por 15, menos 2. Opa, significa dizer que a raiz é quanto? Menos 2, certinho, tá bom? Bora ir para mais um exemplo. Ou melhor, bora deixar como exercício, tá certo? E eu já deixo aqui o gabarito. Pausa o vídeo, resolve o exercício, confere no gabarito, tá bom? Pessoal, mas tentem mesmo resolver os exercícios, né? Como eu falei, dá pausa no vídeo, resolve o exercício, aí depois tira a pausa do vídeo e olha lá a resposta, tá bom? E o comentário também feito, tá certo? Bora lá!
Pronto, tá aí. Primeira. Resolve. Pronto, gabarito. Letra A, certo? Comentário. Olha, observe que ela é decrescente. Então A é negativo. E observe que ela corta o eixo Y bem aqui, ó. A parte positiva, né? Que é zero, parte positiva. Então B é positivo, certo? Vamos para a próxima. Pronto, segunda questão. Gabarito. E vamos lá para a terceira. Gabarito. Letra B, certo? Ó, observa o seguinte, ó. Ela é crescente, corta do menos 2, tu tirar a raiz x menos 2 igual a zero, x vai dar 2, tá bom? Pessoal, o que a gente tinha para a função, né, para hoje é isso aqui, tá bom?